se sobrepõem, aí uma vem e não faz referência à anterior e faz. Não é que nem aquela coisa que muda a legislação, diz assim, isso aqui não vale mais, eu vou riscar. E agora entrou isso. Não, tem uma, duas, três, vira uma coisa. Fernando, por favor. Bom Não, só dia. queria ver. Bom dia, gente, tudo certo? Só queria saber de uma coisa. Eu tentei ontem, agora eu tentei de novo entrar no Sucupira com a tua senha, né? E deu um alerta de segurança, não estou conseguindo entrar. Vocês também viram a mesma coisa? Aí eu disse que vai alertar o que é o dono da conta. Eu não sei se tens alguma coisa que tu faça para liberar, porque eu não estou conseguindo. Desde ontem não consegui entrar. Deve ter muita gente usando ao mesmo tempo. Estão alertando o João que tem hacker entrando na conta dele. Ontem eu ia fazer lá, incluir os negócios, não consegui. Agora a mesma coisa, eu testei de novo. Eu também tive essa dificuldade. Ontem eu acho que não estava funcionando. Só para a gente, porque é assim, nessa reta final, não tem um dia que não tem alguém no grupo, ou de coordenações da ANPEP, ou de coordenações da UFRJ, que alguém diz assim, gente, parou aí, que aqui parou. Já teve um ano aí que eles prorrogaram por causa disso, né? Mas é assim, são muitas informações, é um negócio, enfim. Então, eu não recebi nenhum alerta aqui, Fernando. Imagino, em princípio, que deva ser isso, né? O que dá mais ainda... Porque aqui diz, caro usuário, o sistema comportou-se de maneira inesperada e por isso não foi possível realizar com sucesso a operação selecionada. O setor responsável será notificado do problema. Pedimos desculpas por eventuais transtornos. É isso que diz aqui a mensagem. Isso aí deve ser aquela mensagem que eles já dispararam sei lá quantas vezes. É bem padrão, assim, né? E aí tem um ops também. Ops. Pois é. Gente, com relação a... Oi, pois é. Tá, assim, vai chegando nas últimas semanas, isso às vezes tende a aumentar, né? Com relação... Oi, Lúcia, por favor. É só para confirmar, os projetos que estavam na base de 2022 e que não foram alterados, então a gente não precisa fazer nada, né? Isso só se tiver alguma modificação. É isso, né? Tá. Pelo menos isso, né, Rosa? Mas não é... Você sabe de uma coisa, João? Assim, esse negócio do Sucupira é tão doido que eu recebi uma mensagem dizendo que um novo veículo tinha sido cadastrado. Quando eles mandam eu também recebi isso. Eu que mandei, desculpa, gente. Não. Eu acho que foram eles, João. Não, não, eles mandaram. Deixa eu falar. Eu vou fazer eu estava registrando a produção no sábado e uma produção internacional de uma pós-doc comigo, ela não estava cadastrada na base Qualis. Então, eu entrei lá e solicitei a inclusão desse veículo. Isso. Então, por isso que eles mandam essa mensagem dizendo um novo veículo foi cadastrado. Exatamente. Só que foi homologado. Mas eu tenho que fazer o meia-culpa, Rosa. Depois que você falar, eu comento por quê. Tá, porque eu falei assim, gente, por que eu estou recebendo isso agora? Porque assim, quem recebe é o coordenador. Eu falei assim, eu estou recebendo esse negócio, porque assim, parece uma coisa doida, mas eles não vão mexendo. Né? Durante muito tempo, eu sei, Lúcia, que é exatamente isso. Mas eu falei assim, por que eu estou recebendo? Eu recebi também. Eu também não entendi muito. Eu sou o culpado dessa história, gente. A culpa é minha. Por quê? Porque eu tinha, num desses eventos... depois eu vou falar do material que eles disponibilizaram também de curso, né? Eles falaram disso, que tinha muita gente... nesses cursos sobre programa, pessoas e produção intelectual. Foram 3 encontros gravados que eu acho que eu já mandei lá no grupo, mas vou reforçar, vou reencaminhar.
E aí, várias pessoas dizendo assim, eu não acho periódico, eu não acho não sei o que mais, não acho não sei o que mais. Então, pelo menos lá naquele grupo, muita gente, às vezes, não tinha noção, são muitos meandros, né? Algumas pessoas não tinham chegado nessa parte de cadastrar. Aí, quando eu vi que Lúcia tinha cadastrado, eu reencaminhei, mas eu quero fazer o meia-culpa, que eu poderia ter escrito assim, olha, pessoal, aqui está o pedido que a Lúcia fez de cadastramento. Eu acho que foi até rápido, né, Lúcia? Foi relativamente rápido, o que me surpreendeu favoravelmente. E aí eu quis compartilhar essa microalegria com vocês, de ter recebido uma notícia dessas, e faltou eu colocar esse contexto, né? Então, desculpa, a Virginia mandou uma mensagem tipo assim, não entendi, não tinha como entender mesmo, né? Mas enfim, o que aconteceu, né, involuntariamente com isso é que, se eventualmente alguém do grupo ainda não tinha chegado nessa possibilidade eu publiquei num periódico legal, mas ele não está aqui. O que a gente faz, né? Dá para cadastrar, tem um caminho lá no menu, né, do Sucupira, de cadastrar veículo, né? A palavra podia ser outra, mas tudo bem. Então, foi uma pequena boa notícia, só que compartilhada de forma infeliz. Então, me desculpe com vocês. Gente, o que mais? Dúvidas sobre projetos, cadastramento de projetos, por exemplo, para a gente ir seguindo os itens aqui, né? Ou não precisa ter uma ordem direta também, podemos pular, porque as dúvidas de vocês são o nosso principal caminho. Talvez uma pergunta mais geral seria: alguém está precisando ainda um pouco mais de ajuda ou de parceria, de a gente estar mais próximo de vocês, com relação a algum aspecto? A Bia está cuidando dos egressos, eu acho que vai passar por aí. Não, Bia, por favor. Não, calma. Liberou meu microfone. Então, assim, em relação aos egressos, eu não fiz nada, porque eu estou entendendo que os professores vão falar com seus orientandos e vão cadastrar o material deles. Eu não sei em que momento eu tenho que reunir aquelas informações e produzir um texto para entregar. Eu estou com essa questão. Em relação aos egressos, é isso. E tem uma outra dúvida que talvez seja super básica, né? Você disse que eu não precisava cadastrar nada meu nesse momento, por conta, né? Eu e Rosinda estávamos sem orientandos no ano passado, mas eu tenho que me cadastrar como colaboradora e eu não estou conseguindo fazer isso porque eu estou cadastrada como participante externo e não estou conseguindo encerrar aquela dúvida que eu te mandei. Isso. E eu estou com medo de mexer nas informações ali por dentro, porque eu não sei, eu estou entendendo também que é um efeito cascata isso. Então, isso. Se eu mexer, enfim, preciso de ajuda para poder me cadastrar como colaboradora e botar as informações, se for necessário também. Se não for, tudo bem, a gente pode resolver isso para o próximo ano, não tenho... O cadastramento de vocês tem que ser feito de toda maneira, né, Bia? Então, isso assim, é incontornável. Quando você fez, apareceram aqueles 3 avisos, né? Isso. E aí cada aviso fala de um ano, 2012, outro 2013, outro eu posso estar errando um ano, mas cada um deles fala em 3 anos que não são consecutivos. Aí eu tentei dar uma olhada e consegui fazer a data do término do seu período anterior ao seu ingresso, mas eles têm vários alertas lá. E aí eu coloquei a data, tal, para ver. Ele mandou o mesmo aviso. Aí compartilhei com Jane, Isso. depois, e ela disse: olha, tem que dar uma super revisada, qualquer coisa. Já tava a ponto de mandar uma mensagem para a Rosa. Uhum. Né? Estou querendo não sobrecarregar a Rosa com muitas perguntas, mas em algum momento, Rosa,
Eu já botei aqui minha mãozinha para levantar, depois de Fernando. Tá. Fernando. Depois eu falo da outra dúvida dos egressos. Desculpa, Bia, porque esse assunto é... Com relação aos egressos, Bia, eu lembro que a gente, na época que eu e Mônica era coordenador, depois que eu fiquei, teve o Chico que estava, né, responsável por essa parte, e eu colaborei bastante com ele lá na produção de um relatório ali, de um relatório bem, né, ficou bem feitinho. Não sei se tu chegasse a entrar em contato com ele. Eu posso dar uma olhada aqui também, se tenho aqui, porque é um modelo que eu acho que pode ser seguido, entendeu? Ficou, assim, descritivo, assim, enfim, dos egressos, assim, do que eles têm feito, a produção, a inclusão deles em ensino superior, enfim, dados que precisam constar num micro-relatório, assim, né? Então, mas eu estava entendendo, né, de uma conversa anterior com o João, que isso não é para o coleta, é para o relatório. São duas coisas... Não, mas vai no coleta. Tem uma parte no Sucupira que se inclui essa informação, se eu não me engano. E que tem esse mesmo prazo. Que vai... como a gente... Deixa eu só falar rapidinho antes de passar, Rosa. No modelo que a gente está agora, nós estamos incluindo os egressos, a produção dos egressos no coleta, que é uma informação que vamos chamar assim, quantitativa também, porque cada artigo tem um determinado peso. Tem uma outra informação que é para o relatório, que é o que as pessoas estão fazendo até 15 anos depois. Essa informação, que é qualitativa, ela vai sendo composta, porque no relatório final, né, da quadrienal, tem um item lá que pontua isso. Até 5 anos a pessoa fez tal coisa, até 10 anos, até 15 anos. Eu fiquei recebendo coisas da UNB até muito tempo depois que eu fui entender por quê. Querendo saber o que eu estava fazendo da vida. E aí tinha a ver com isso, né? Rosa, por favor. Mas calma, deixa eu só entender uma coisa. Esse relatório que você está dizendo, que é quadrienal, ele vai junto com essa documentação que vai ser enviada agora em abril, é isso? Não, o que vai agora são as produções que são cadastradas com... porque o egresso pode ter uma produção que não é em parceria com quem orientou. Entendi. Porque se for em parceria, ele já vai entrar no sistema de todo modo, porque Entendi. Quem orientou tá. Mas se a pessoa publicou alguma coisa sem a parceria, isso é importante para o programa. Entendi. Mas isso então, no coleta. Isso os professores estão fazendo agora, os ex-orientantes. A não ser que a gente talvez não tenha conversado suficientemente para reforçar o pedido, mas a ideia é que cada pessoa, como foi no ano passado, né? Sim, isso eu entendi. Aí, essa parte do relatório é alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem essa urgência de ser feita. É isso. Sim, mas talvez a gente possamos repensar se, por exemplo, fiz um arquivo, a Ana também fez, lá com a relação de todo mundo que defendeu nos últimos, dentro desse quinquênio, né? Que a gente disponibilizou ela para vocês. Mas pode ser que a gente, né, nesse formato que o Fernando, depois o Chico também trabalhou, ele estava subsidiando as pessoas com as produções. Mas eu lembro que o Pedro Paulo, por exemplo, na última reunião, e outras vezes eu lembro dele falar, que ele olhava o Lattes das pessoas, Tem que entrar, ele mesmo olhava no Lattes, e aí ele via se tinha no Lattes, se precisava pedir algum capítulo, alguma coisa, se era artigo, não precisava, já tinha os dados lá, né? Uhum. Tá. Ou seja, o comentário dele estava um pouco nessa linha desse formato que a gente começou a fazer, mas que talvez nós precisaríamos reconversar se esse está ajudando ou se está gerando mais dificuldades, né, para cada pessoa colocar as informações no coleta. Mas tem a parte... Uma pergunta. Desculpa. Eu acho que a Rosa está na fila ali. Desculpa, Rosa. Perdão. Não. O que eu queria dizer para a Bia
em relação a essa questão que ela não está conseguindo se cadastrar, é porque ela tem que pegar a referência dela como participante externa e ver tudo que está ligado a essa, porque aí você tem um cadastro. E aí tem um lugar onde você olha tudo que está associado a esse cadastro. Se você foi banca, se você está no projeto de alguém, por exemplo, no projeto com Virgínia, se você está em alguma coisa e tal. E aí encerrar tudo isso como participante externa no ano, né, no ano anterior, porque aí a sua referência como participante externa pode ser encerrada e aí você pode abrir como colaboradora. Porque cada um de nós, se você abre o nosso cadastro, tem todas as referências que estão ligadas a ele. Se a gente não resolve todas as referências, você fica com o cadastro preso, porque vai dar inconsistência. Então, por exemplo, deve ter uma participação sua como externa, como banca. Normalmente ela é aberta, mas não é fechada. A gente não costuma encerrar isso. Então tem que encerrar como banca, encerrar como coautor, encerrar como não sei o quê, tudo isso como participante externo. Para aí sim você conseguir se cadastrar a partir daquela data, porque você tem que encerrar essa participação, esse cadastro como participante externo, no máximo um dia antes de você ser cadastrado como professor colaborador. E aí você tem que encerrar todas essas referências, tudo que está ligado a você como participante externa nessa data. Porque aí você encerra a sua participação como participante externo nessa data e pode abrir um novo cadastro. Entendi. Arrasou, Rosa, arrasou. O caminho, É isso mesmo. eu cheguei no participante externo, mas esse caminho para eu ver nessas datas todas... Eu posso ver com você, se você quiser. A gente vê junto, tem problema. É claro que eu quero. Não, a gente vê tudo que está olhando, porque é um lugarzinho, assim, uma lupinha, um trocinho, porque assim, quando você abre o cadastro da pessoa, tem uns íconezinhos ali, aí é ali que você olha, mas assim, ninguém manda a gente olhar o ícone, você só entra nisso, porque depois que você vira coordenador, você fica obsessivo. Ai. E aí, em algum momento, você aprende isso. Eu espero que em algum momento eu possa esquecer o que eu aprendi no Sucupira, para liberar o meu buffer de memória para outras coisas. Não, então, Rosa, combinado, Rosa. Brigadão. E obrigada, Fernando. Eu queria só comentar rapidinho, Rosa, como é importante isso que você falou, e por isso que é legal a gente estar gravando. Porque eu fui tentar ajudar, e aí o que eu fiz? Eu tentei fazer, na verdade, eu cheguei a fazer o primeiro movimento, de fazer o encerramento das atividades anteriores da Bia um dia antes dela tomar posse. Ele aceitou a data, mas na hora de passar para a próxima tela, ele deu essa chuva de coisas. E agora você falando, Rosa, cara, os caras vão derrubar a parede aqui em cima. Você falando agora, eu acho que é exatamente isso, porque são participações que têm tempos diferentes. Então, não adianta encerrar na véspera, porque tem algum projeto daqueles que está descontinuado, e aí precisa fazer essa atualização. Essa dúvida, ela não é uma dúvida simples, gente. Não é uma dúvida simples. Então, super obrigado, Rosa. Lúcia, por favor, acho que a Virgínia também queria comentar antes. Desculpa aí. Não, eu só ia comentar que a dúvida da Bia é que, assim, pelo que eu estou entendendo da dinâmica, todo mundo vai mandar os dados ou inserir na plataforma os capítulos e as produções dos seus egressos. Ela queria saber quando que ela vai fazer o trabalho dela. Eu acho que tem que esperar todo mundo terminar para aí você gerar o relatório. Mas todo mundo já tem que ter inserido. Então, você vai trabalhar sobre a plataforma, fazendo um resumão do tipo que o Fernando falou. É isso. Eu acho esse modo muito conectado com o que a gente vinha fazendo no ano passado, me parece, né? Porque aí aquilo que tiver lá no Sucupira, no Sucupira ele ganha uma dimensão de existência, digamos assim, né? Lúcia, por favor, depois o Fernando, acho.
Não, a gente está. Uma pergunta: a gente está considerando a produção dos egressos para esse coleta de 2023, retroagindo até 2019, é isso? Os de 18, 22. 18. 18? É 18, 18? 22. 18 até 22. Isso. Tá. Uhum. Aproveitando a carona, ontem fizeram uma pergunta que parece simples, mas não é. A pessoa defende naquele ano. Aí ela deixa de ser discente e passa a ser egressa. E ela publicou alguma coisa naquele ano. Como é que faz? E aí o comentário lá, que é muito, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, que isso pode acontecer, diz o seguinte: a publicação não está vinculada a um dia no ano, ela tem só o ano. E a saída da pessoa, a conclusão, tem uma data. Então, o programa pode entender o que é melhor olhando lá a pontuação. A Jane tendia a sugerir que a gente colocasse a situação onde a pessoa já concluiu alguma coisa, porque aí tem uma Como sinalização de que ela egresso. concluiu. A gente pode ouvir aqui, ver se pode ter uma perspectiva, uma sugestão de fazer isso diferente, porque a Jane mesmo falou, é importante ver o entendimento do programa e, claro, olhar os critérios da área, né? Porque cada área, por incrível que pareça, tem pesos diferentes. Os indicadores são diferentes. Os fatores lá, aqueles mais gerais, são iguais. Mas... Ah, isso, o Pedro está falando. Está falando aqui, boa. Fernando, desculpa aí. Não, só estou pensando em facilitar o trabalho da Bia, né? Que eu acho que na medida que a gente for inserindo os egressos, a produção dos egressos no período, que a gente já faça, né, armazene isso num arquivo para enviar para ela, porque senão depois fica um trabalho monstruoso. Ela precisa ir a cada currículo Lattes e fazer essa pesquisa, não tem sentido. Eu acho que na medida que a gente vai incluindo, a gente tem os dados, a gente faz um arquivo básico e envia para ela. Eu acho que é bem mais prático do que, imagina, ela ficar tendo que ir de Lattes em Lattes. Não tem sentido, não, eu acho. Eu acho isso O que eu super importante. imaginei era ela trabalhar em cima já da plataforma Sucupira. Mas, se vocês acharem melhor, Gente, aí a olha, gente dá encontra licença, ela. dá licença só um pouquinho. Eu combinei com a professora Beatriz que eu iria olhar latte por latte dos alunos, e ela já tem alguns, ela tem os recentes, né, de 2023, e tem de 2022. Só que pelo andar da carruagem, os lattes estão todos incompletos. Nenhum aluno atualizou latte ano passado. Está tudo muito ruim, sem produção, sem informação, sem nada. Então, assim, eu estou falando de egressos, tá? Então, assim, eu mandei a relação para ela dos que eu já fiz o levantamento, botei lá a parte profissional para ver quem tinha, quem estava atuando na área, quem estava trabalhando, e botei a parte de produção. E aí, como o latte está defasado, as produções são antiquíssimas, entendeu? Não tem produção atual. Então, a gente não tem pelo Lattes como dizer se o egresso continua trabalhando, se o egresso continua na área. Por isso que ela está buscando o apoio dos orientadores dos antigos alunos, porque muito professor ainda tem contato com seus alunos. Eu mandei e-mail para o pessoal de 2023, eu até cheguei a mandar e-mail para todos os egressos. Só 3 me responderam, os outros nem me responderam. Então, assim, a gente está contando com a colaboração de vocês, não é por conta da gente não olhar o Lattes, porque eu falei para a professora Beatriz que eu iria olhar o Lattes por ela, para ela não ter esse trabalho que realmente perde muito tempo. Mas os Lattes estão, de fato, todos, 100% todos defasados. Ninguém atualizou o Lattes. É mais uma questão também. Isso
meio que implicaria a gente criar uma forma de mandar mensagem para o pessoal, ou talvez fazer um form, se a pessoa tiver alguma coisa, não sei, porque tudo vai amplificando o trabalho, né? Ah, Ao mesmo tempo, desculpa, quem quer falar? Perdão. não, não, João, depois eu quero tirar uma dúvida do PDF de livro. Não, só para nessa linha que o Fernando trouxe também, eu acho que quanto mais a gente puder criar uma forma onde o trabalho não vai, digamos assim, se acumulando, né, mais essa carga pode ficar mais diluída. Por outro lado, isso que a Virginia trouxe também é uma coisa interessante. Quando a gente. Só que aí é o momento 2, né? O que que é o momento 2? O material, as informações das produções que foram colocadas no Sucupira, a gente consegue filtrar lá, né, dos egressos. Sai um filtro lá, coloca os egressos e aparece a produção delas, né? Então, essa parte, ela pode ser uma sugestão bem bacana também que a Virginia trouxe. Por outro lado, a gente tem essa parte mais complexa da dificuldade de conseguir informação. É claro que isso tem um limite, né? Porque mesmo que a gente mande, isso que a Ana falou, a gente manda mensagem, a pessoa não responde, também esse é o limite limiar da busca, né? Mas, por outro lado, o Lattes mesmo, só ele, se a pessoa não está envolvida com atividade acadêmica, né? Ou mesmo que ela tenha publicado alguma coisa, ela não necessariamente tem até conexão com o Lattes, mas mesmo que ela esteja fazendo alguma atividade. Oi, Bia, por favor. Ó, deixa eu só falar aqui que o Pedro deu uma sugestão, e aí tem a ver com o que você acabou de falar, João, porque ele está Boa. dizendo que ele coloca no Google Acadêmico, ele cadastra os nomes no Google Acadêmico, quer dizer, não fica restrito ao Lattes, tá? Perfeito, perfeito, Que aí o próprio perfeito. Google vai nos avisar cada trabalho que eles tiverem, ou qualquer coisa que eles façam, vai aparecer. Maravilhoso, maravilhoso. Já vou botar no nosso roteiro. É muito maravilhoso isso, porque é isso, né? Se a pessoa publicou mesmo, eu acho essa ideia muito boa, porque se a pessoa publicou, não está no Lattes, mas vai parar no Google Acadêmico, né? Então é uma referência muito legal, muito legal. Mas, Pedro, posso só. Ai, Bia, desculpa, depois eu pergunto para o Pedro. Não, quer perguntar, João? Não, pode falar você, depois eu falo. Não, enfim, é isso mesmo. A Ana já tinha me mandado parte do material. Vocês me desculpem essas dúvidas, mas assim, eu estou com receio de estar fazendo alguma coisa errada e de perder os prazos. E eu estou entendendo, né? A minha questão é que são duas coisas diferentes. Uma é o preenchimento desses dados de produção, que aí tem que entrar no Sucupira, e esse relatório é mais qualitativo, envolve, assim, falar sobre o que os egressos estão fazendo de maneira, assim, o que o programa gerou em termos de efeitos sobre a vida, né, e a atuação desses egressos. Eu queria saber qual é a data para eu fechar esse relatório. Porque, assim, fica mais fácil eu entender, porque eu estou, assim, a sensação é que cada vez que eu dou um passo, aí eu entendo errado, entende? Então, assim, qual é o prazo que eu vou fazer esse relatório? Com as informações, se precisar, eu sento com a Ana também e descubro o restante das informações. Você quer comentar, Cris, sobre isso? É sobre isso e mais uma dúvida. Eu acho que a ideia, Bia, da Virgínia é a melhor, sabe? De você pegar depois, no próprio Sucupira, quando isso terminar, você vai ter o consolidado do que vai estar ali, e aí você faz o relatório a partir dali. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir contemplar em extensão absoluta tudo que foi feito. Então, é o que está ali, que é o que Ótimo. vai contar, né? É isso que eu estou entendendo. Acho que é um bom caminho. Mas, então, esse relatório não precisa ficar pronto Não. para o Sucupira. Ele é para... Agora, é para depois. Final.
Então, assim que acabar o Sucupira, eu faço esse relatório, a partir do modelo que o Fernando colocou, vou falar com o Chico também, e aí qualquer dúvida eu trago para vocês. Mas acho que vai dar certo. Deixa eu tirar uma dúvida com quem puder, talvez o Pedro, que está bem por isso. A gente, assim, o meu GT lá fez um livro e que foi publicado há pouco tempo, o ano passado, né? E aí os autores lá têm os seus capítulos, livro normal como todo mundo. A editora, tá, fez um e-mail para nós, o livro foi impresso, tá? Dizendo claramente que não pode ser reproduzido por scanner nenhum capítulo. Então, que a gente só poderia colocar, falaram bem assim, em relação ao Sucupira, por isso que eu quero tirar essa dúvida, né? Que a gente só poderia colocar a página inicial do capítulo, né? Todas as vezes que eu coloquei PDF lá, foi integral o capítulo, não o livro inteiro, mas o capítulo e as referências todas, né? E aí eu fiquei com essa questão aí, entendeu? Não sei se alguém teve problema com isso, se vocês só colocam a primeira página do capítulo ou colocam o capítulo inteiro, se for livro inteiro. Essa é uma super pergunta, Cris. O Pedro participou já avaliando livros, e eu acho que isso aí deve rodar lá com uma certa frequência. Pedro Pires Gente, me cantou. Oi, Pedro Pires. Pedro. opa, gente, só uma coisa, porque isso é um problema recorrente, tá? A CAPES, ela não mudou a política em relação às partes do livro que precisam ser digitalizadas para ser conduzida a avaliação. Isso é um contrassenso, porque, assim, porque aí, de outro lado, de fato, assim, dialogar com as editoras, expondo o problema da avaliação, os critérios da avaliação, inclusive a ficha, né, da Sucupira com os elementos que são necessários, porque, assim, aí é uma discussão de liberação e autorização, na verdade, de cópia, reprodução e disponibilização, né? E deixando principalmente claro para a editora que, olha, eles se beneficiam, porque se o livro é bem avaliado, né, ótimo. Só que, de outro lado, a gente também precisa levar isso como um cabo de guerra para a própria CAPES, né, no sentido de que, assim, nem todas as editoras vão se flexibilizar a isso, e, assim, elas se sentem, de certa forma, agredidas nesse processo. Sim. Em função de infringir direitos autorais aí, né? Então, assim, a gente tem que conversar com os dois lados mesmo. Então, eu tô no centro do Rio, porque hoje é o final do inventário da minha mãe, eu vim no cartório assinar. Então, olha só, eu fui avaliador da CAPES na última quadriênio, quer dizer, no ano passado. Todos os avaliadores assinam um documento dizendo que não vão nem baixar aqueles PDFs que estão lá. Então, na minha opinião, isso já está garantido, porque quando a gente digitaliza o caminho do Sucupira, os avaliadores, que é quem vão efetivamente olhar esse material, eles assinam um documento com a CAPES, dizendo que eu não vou fazer nada daquele material, a não ser avaliar. Às vezes não pode nem baixar no computador, ou se baixa, a gente tem que apagar logo depois que baixa. Então, eu acho que é garantido, sabe? Porque quando a gente coloca no Sucupira, a gente não está ferindo o direito autoral, porque a gente não está usando aquele PDF para divulgação. A gente está usando para avaliação. E aqueles que avaliam, eles se comprometem a não divulgar. Então, eu acho que isso, em momento algum, fere direito autoral. Né? Minha opinião é essa. E coloque inteiro, né? Porque se vai avaliar, como é que vai avaliar a primeira página? Isso é uma coisa esquisita, né? Mas eu recebi claramente, assim. Eu acho que essa é uma resposta possível para a editora. As pessoas que vão manipular esse material na CAPES, eles estão sob sigilo, eles não podem divulgar, não podem baixar, não podem ter como arquivo pessoal. É uma das coisas mais importantes quando a gente entra como avaliador da quadrienal, assinar esse documento, sabe? Então, na minha opinião, eu acho que não é uma falsa questão, tá?
Tá sem som, João? Estão derrubando a parede aqui, eu não queria incomodar vocês. Acho que mas todas as paredes do prédio estão derrubando. Será que a CAPES não poderia, talvez, fazer uma comunicação ou ter um documento que os autores que estão submetendo os livros poderiam mostrar para as editoras? Não sei. É uma coisa mais para longo prazo, né? Não é para... Eu Porque acho que fica... a nossa deliberação aqui, o que a gente vai fazer? Eu acho que isso é supra, é o que o Pedro Pires falou, né? Tem uma tensão aí entre as editoras e a própria forma avaliativa, né? Sim, sim. Então, assim, esse daí eu acho que a gente não vai resolver, né? Eu estou eu pensando tenho para o futuro, assim. eu tenho até uma pergunta pro Pedro Bicalho. Pedro, eu lembro que, assim, teve, não sei se foi a última ou penúltima avaliação, mas eu lembro que tinha uma discussão, sim, que, assim, que os arquivos que são disponibilizados ali via Sucupira, eles iriam alimentar uma base de contribuições aí dos programas, né? Isso foi suspenso? Como é que ficou? O que eles disseram no ano passado é que só os físicos, só os que porventura chegaram com livros físicos que alimentam a marca da USP, da biblioteca da USP, mas esses digitalizados eles são descartados. Pelo menos foi isso que eles disseram na última quadrilha. Eu só participei de uma, né? Eu não sei como era antes, mas da última, até eu participei como avaliador, foi isso que eles disseram. Pedro, posso fazer mais uma pergunta, Pedro Bicalho? Bom, primeiro, eu achei genial a sua ideia do Google Scholar, Google Cadê? Scholar. É genial. A minha pergunta é assim, você inclui só quando é coautoria? Não, né? Porque aí você já teria. Quando não é coautoria, é mais para efeito de você ter uma notícia. Isso. Por exemplo, eu cadastrei a Virgínia aqui no nosso programa, na coautoria do meu Google Escolar. Por quê? Porque eu gosto de ler as coisas que a Virgínia produz. Então, mesmo quando ela não me conta que ela publicou alguma coisa, eu fico sabendo porque eu cadastrei ela lá como coautoria. Eu não cadastro só meus orientandos, eles também. Mas também todos os autores que são autores que eu gosto de ler, que escrevem produções que eu gosto de estar sendo atualizado. A categoria coautoria lá do Google Acadêmico não é exatamente coautor no sentido de escrever junto, mas é coautor nas ideias, né? No sentido de que você seguir as pessoas. Você segue Maravilhoso. as pessoas. Eu sigo as pessoas que eu admiro, que eu acho que escrevem coisas que eu gosto de ler, então eu sigo elas. Como é que a gente segue no Google Acadêmico? A gente transforma elas como coautoras, é como se fossem coautoras do pensamento, né? Então eu faço isso com meus orientandos e com as pessoas que eu gosto de ler. E aí, nessa hora dos egressos, é muito fácil encontrar a produção deles, porque, inclusive, tem lá fotos de cada um. Aí eu clico na foto. Uma coisa importante também é que eu peço para os meus orientandos se cadastrarem no Google Acadêmico, né? Porque isso só vai funcionar se os nossos orientandos tiverem cadastro lá. Mas hoje em dia, todo mundo tem, né? De modo geral, eu acho que os pesquisadores têm cadastro hoje. Então, isso me facilita muito, porque eu não preciso estar mandando e-mail, pedindo atualizar o eu vou lá e faço a produção deles. Eu acho essa ideia simplesmente maravilhosa. Não tem outra palavra. E ela dá uma super mão na roda também nesse aspecto, né? Além de você acompanhar pessoas com quem você tem afinidade, maravilhoso. Acho que a gente pode, sei lá, podemos incentivar isso ou divulgar, enfim, muito bom. O que mais, gente? Então a gente podemos dando uma sequência aqui no. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo, né? Acho que ainda. Quem sabe se nós deixarmos talvez 30, 40 minutos para a pauta e seguirmos aqui, se nós tivermos mais dúvidas, questões. Pode ser? Continuar A gente tem vários. Continuar, né? Se tiver mais dúvidas, eu terei mais alguns comentários, porque é isso, né?
a gente vai encontrando e cada pessoa vai criando um modo de lidar com essas capturas, né, Virginia? Tecnologias e capturas, É, mais ou menos violentas, mais ou menos sutis e com uma carinha de coisa moderna, porque o sucupira é isso, né? É uma tecnologia de captura que é cumulativa, ele não diminui nunca, ele só vai aumentando. E não tem não é. tem um acesso ao uso de como você se movimenta com ele, que seja assim, uma coisa só. É tudo É são muito por camadas, trabalho. né? É muito trabalho que a gente É sabe muito, que os avaliadores não conseguem passar por tudo, dar conta de tudo. A gente bota muito mais informação do que vai ser aproveitado. Essa coisa dos exatamente. capítulos terem que ir inteiros, né? Será que realmente isso é útil para eles, né? É uma, sei lá, eu acho às É, vezes meio insano. também acho. E muita gente fala nos encontros lá mas é isso, né? Quando chega na hora de mexer, tem um problema também que eu me dei conta. É porque os indicadores são das áreas e aqueles fatores e outra camada que tem, elas são comuns para todo mundo. Isso gera um engessamento que a área de humanidades, por exemplo, ela está num outro universo em relação algumas outras áreas. Mas, enfim. Bom, o que mais, gente? Pois é, pois é. A Alexandra de Sales, que participou como avaliadora, ela disse, gente, quando a gente vai participar como isso que o Pedro participou, né? Na função de avaliação, a gente encontra outro universo e quem está submetido à avaliação está sempre na coisa de ficar cada vez com menor quantidade de ar para respirar, né? É muito impressionante isso. Gente, o que mais? A gente está percorrendo aqui nossos itens mais gerais, né? Então, falamos de projetos, falamos da produção dos egressos, da parte dos docentes. Teria alguma coisa que vocês Eu acho que isso aí é gostariam de importante, João. Todo mundo dizer? conseguiu fazer isso? Eu acho que não. A gente deu uma olhada. Vocês entram lá em docentes, aí tem aquele quantitativozinho. Vocês botam Isso, 2023 e vão colocar carga horária na graduação. Quem tiver orientando já puxa do sistema, mas não puxa monografia ou TCC, não puxa, vocês que vão ter que colocar lá orientação de monografia e orientação de IC. O que a isso, gente pede é que essa carga horária, que para quem tiver na graduação, é que ela não fique muito díspare. Então, que ela vá de 180 a 240 horas, para a gente ficar mais ou menos parecido os professores, não ficar um professor com 20 horas e outros 500, entenderam? Que geralmente é por aí, que a gente vai fazer anualmente. isso. Eu vou colocar aqui no WhatsApp, no nosso WhatsApp, essa tela, que é essa que a Cris está falando, né? Ela está dentro de. Aqui, ó. Ela está dentro da parte de docente, né? Peraí. Ops, será que eu botei errado? Está aqui, docentes, carga horária anual na graduação. E aí conversamos com Jane ontem, né, Cris? E a gente percebeu que tem uma certa, umas variações mais ou menos grandes, e eu acho que é importante a gente pensar um critério que seja, né, que esteja mais próximo do que acontece, mas com uma observação que a Jane fez, né, Cris, que é legal a gente considerar, que é a gente, na medida que tem envolvimento com a graduação, é importante também colocar, né? Mas a gente tem que ter cuidado para não ficar
para não ficar uma carga horária que fique muito grande. Então, a Amanda tinha me perguntado esses dias, né, como é que era essa carga horária, e aí eu até comentei, né, Amanda, porque a gente tinha um número de 360 horas, mas aí reconversando, né, Cris, ontem, e considerando esses comentários que a Jane trouxe, nós fizemos uma conta mais ou menos assim, são 30 na graduação, 30 semanas de aula, grosso modo, 15 e 15. Se a gente trabalha em duas disciplinas da graduação, sala de aula, nós temos 8 horas por semana. 8 vezes 30, 240. Não estamos considerando os estágios, que também contariam, mas para não também... É claro que o estágio conta, né, gente? Mas aí a Jane comentou isso, ela disse, olha, tem que também dar uma temperada nisso, para não ficar uma coisa assim, né? Como é que está esse tempo para pós? E aí, né, Cris, chegamos nesse número que você ressaltou agora, porque eventualmente você pode estar dando uma disciplina a menos na graduação, quando você está numa coordenação, numa direção e tal, 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 e essa conta ela ficaria talvez em torno de 180. Não precisa ser uma coisa super matemática. O problema que a gente viu, olhando os nossos dados em conjunto, e foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso, né, Cris? A gente viu que tinha umas variações razoavelmente grandes. Então, a sugestão seria tomar como referência, para quem está com duas disciplinas, essas 240 horas, e para quem tem uma, em torno de 180. Não precisa ser uma coisa assim, uma fórmula, mas algo que seja uma coisa acordada entre a gente. Eu coloquei isso lá no nosso roteiro, tá, gente, também. Eu sei que aquele roteiro está com muita informação cumulativa, mas eu não quis mexer na ordem, porque se alguém já tivesse olhado, daqui a pouco eu vou lá e reordeno por itens, que é o ideal, acho que para a próxima versão a gente faz isso, ia ficar assim, nossa, mas esse negócio está mudando toda hora, como pode isso? Aí estou colocando em vermelho lá no final os itens que a gente foi acrescentando, como esse, por exemplo. Tudo bem, gente? Alguém quer comentar uma sugestão? Acha que é uma possibilidade? O que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou pular direto para uma. Não sei se alguém tem mais uma pergunta. Eu vou, eu vou pular direto para o PTT, então, né? Esse PTT, ele dá muita confusão, não é só com a gente. Porque o que que é o PTT? A Virginia até fez um comentário um dia desse que foi muito bom para ajudar a gente a pensar isso. Como é que essas coisas vão surgindo, né? E aí eu me lembro do Gerson falando lá no encontro, cada área dá suas ênfases, a psicologia trabalha com PTT diferente das outras áreas. Enfim, mas a ideia, e até disponibilizei para vocês no roteiro, um capítulo do livro que eles fizeram, e esse capítulo é sobre PTT. O PTT, ele tá vinculado com a ideia, com essa busca de amplificar, de valorizar, de divulgar o que a gente faz, que tem uma conexão de aquele nome lá, que é um pouco controverso, impacto social. Ele foi destacado do impacto social, mas ele está dentro dessa vibe do impacto social. Qual é o problema do PTT? É que quando a gente vai cadastrar, a gente só pode cadastrar no Outros. Ele só entra pelo Outros, quando a gente vai lá naquele drop-downzinho lá. Quando a gente entra no Outros, a gente tem que escolher um daqueles 10 ou 12 que foram priorizados, que estão lá no nosso roteiro também. Eu vou repassar um documento que é específico disso. E aí vem a grande questão, a grande pegadinha. A gente coloca no Outros e aí abre uma lista imensa de informações que tem que ser colocadas. Impacto, relevância, tal, 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 tal.
Qual é a pegadinha? Todos esses itens não aparecem como obrigatórios. E eles são muito importantes, porque eles têm a ver com essa vertente do, né, isso que a Virginia estava falando, como é que a gente vai tentar dar visibilidade para o que a gente vai, que tem mais ressonância, né, com o mundo além das paredes da universidade. Mas ele, do ponto de vista da operacionalização, ele criou uma armadilha para a gente, porque você tem que entrar no Outros, e dentro do Outros você tem que escolher, e ao escolher, tem que preencher tudo que der lá. Não é obrigatório. A gente tem uma tendência, porque é muita coisa, de passar batido por aquilo lá. Então, essa é uma questão que apareceu nesse curso agora, que eles fizeram. Teve o curso, os cursos, foram 3 cursos, eu falei rapidinho, mas vou voltar aqui, vou divulgar de novo lá. 3 cursos de 1 hora, então não é curso, 3 encontros de 1 hora e meia, o primeiro sobre programa, o segundo sobre pessoas, o terceiro sobre produções intelectuais. Então, todos gravados no YouTube, e eu vou incluir lá no nosso roteiro. E aí, eles falaram isso, e junto com isso surgiu uma coisa que a gente não tinha pensado, né, Cris? Conversando ontem com o Jane, a gente se deu conta. E tem a ver com isso que a Bia estava falando. Os tais dos destaques, eles só são escolhidos no final do quadriênio. Que bom, por um lado é bom. Por outro lado, cria o seguinte problema. No final do quadriênio, se a gente não tiver feito um mínimo percurso, parecido com isso que a Bia está fazendo, um mínimo percurso de sinalizar o que são os destaques, porque a gente pensa assim, é só no final do quadriênio, a gente vai chegar lá e vai ter um monte de coisas para olhar. E provavelmente essa escolha, em algumas situações, ela é muito evidente. Você tem um artigo A1 internacional, por exemplo, como publicação, né, que você considera. São os critérios, eu sei, né, Virginia, são aqueles critérios, mas assim, é um critério que acaba batendo um pouco na hora de você, tá, vamos escolher isso. Um critério, esse do Pedro Pires, por exemplo, A1 internacional com várias pessoas de várias universidades. Então, isso ele é uma forte possibilidade que esse trabalho, ele no final do relatório, ele vai ganhar uma conotação de destaque. Qual é o problema da gente fazer isso só no final? É parecido com isso que a Bia está agora. Você vai ter que revisitar todas as produções, pedir para as pessoas, claro, cada pessoa vai escolher e tal. Mas aí tem um outro problema que a gente descobriu, porque esse negócio não tem fim. E o outro problema é o seguinte: se as informações do coleta não estiverem bem preenchidas daquele destaque, por mais que seja um trabalho bacana, ele não vai se apresentar enquanto tal. Uhum. E aí nós chegamos na seguinte sugestão para nós todos, né? Que pelo menos um trabalho, pode até ser mais, tá, gente? Mas pelo menos um trabalho de vocês, que vocês entendam que seria um possível trabalho para destaque, que vocês olhem para as informações desse trabalho, especialmente se for um produto técnico daqueles, né? O Pedro, por exemplo, vai participar da abertura de um evento internacional incrível. Isso é um super trabalho nessa linha. Mas vamos supor, não é o caso do Pedro, que o Pedro Bicalho, várias pessoas aqui, né? Mas ele tem um cuidado muito assíduo, né? Com essa composição dessas informações. Mas vamos supor que, num determinado ano, uma coisa que é super legal, mas por correria da vida e tal, a gente faz o coleta sempre mais ou menos nessa atropelo, né? Que não é só do nosso programa, e a parte do produto técnico, que não tem o asterisco vermelhinho, a gente fez assim, nossa, relevância, como é que eu vou botar relevância? E lá tem várias coisas desse tipo. Aí a super dica da Jane é a seguinte: na dúvida se é grupo de pesquisas mais amplo, interredes, ou se isso tem um maior impacto, tal,
Na dúvida, é sempre bom apostar naquilo que qualifica mais. E aí ela disse uma coisa importante. Quem é que vai conhecer mais o trabalho do que a pessoa que está fazendo? Em princípio, o avaliador não vai ter essa condição de, digamos assim, dar a dimensão que esse trabalho tem. Então, a dica a sugestão, né, que a gente acha que nunca fazia isso. Nós poderíamos escolher, se vocês toparem, aquela produção, ou aquela, se tiver mais de uma, até melhor, porque se você olha para aquilo e diz assim, cara, eu acho que esses 3 artigos aqui, ou esses 3 trabalhos, eles, mesmo que eles não vão ser escolhidos entre os 10 destaques, eles são possíveis, quer dizer, eles são muito interessantes do ponto de vista disso que se quer valorizar. E aí, para esse 1, 2 ou 3, a gente escolheu pelo menos um, né, Cris? Para não também, já é tanta sobrecarga, que essas informações, e aí principalmente for o bendito PTT preencher tudo. É chato, é muito chato. Tem coisa que a gente vai estar dando uma espécie de, entre aspas, valorizada, talvez, mas é melhor fazer isso do que não colocar, ou do que a gente ficar achando, não, será que ele é tão. Não, então não é tanto e tal. Isso não quer dizer que a gente vai inflar o resultado, tá, gente? Não é isso. Não é isso. Mas a gente sempre tentar apostar numa coisa que seja bom. Então, essa é uma coisa que a gente pensou, que a gente queria conversar com vocês, e especialmente porque essa parte, ela dá muita confusão. Porque ela está no outros, aí quando a gente. Isso é importante. Quando a gente abre o outros, é que ele abre a lista que está nesse material que também vou passar aqui para vocês. E aí uma outra. Bom, desculpa, gente, estou falando sem parar. Desculpem. Isso é ansiedade de sucupira. Ver se a gente consegue dar conta da montanha, né? Uma dica que eu queria dar é assim, vou passar também para vocês no link. O Sucupira, ele tem uma parte privada e uma parte aberta. Na parte aberta, tem uma área, avaliação dos cursos. Vou passar o link para você. Talvez você já conheça muito mais do que eu, mas eventualmente alguém ainda não circulou por lá. Nessa parte da avaliação, tem um lugar que fala assim das áreas. E dentro das áreas, a gente clica lá e vai encontrar os documentos que embasam a avaliação. Isso é tudo aberto, né? Assim como esse tutorial que a gente está passando para vocês. Nesse documento que a gente vai passar para vocês, ele é super, assim, ele é um passo a passo do que vale tanto e o que a gente pode considerar. E aí foi isso que a Jane falou ontem, né, Cris? Na hora que a gente olhar, será que eu coloco esse negócio, não coloco? Já tem tanta coisa para incluir. Ela disse, nessas horas, principalmente, é bom dar uma olhada naquele material que dá sinalização de valorização, e se a gente não, às vezes não vai conseguir colocar tudo, faz as escolhas que sejam mais favoráveis. Desculpe, gente, eu estou numa verborragia ansiosa aqui, infinita. Mas acho que é difícil não ficar assim, né? Eu acho que agora que a gente está chegando para assim, o momento final, né? Eu acho que aí os professores precisam realmente entrar lá mais uma vez, dar uma olhada, ver o que está faltando, né? Sempre tem alguma coisa que a gente lembra, isso aqui não incluí ou não preenchi. Esses preenchimentos que o João está falando, eu acho que a gente pode ter isso como máxima, tentar botar o máximo possível daquela informação, né? O detalhamento daquela informação que você colocou. Isso é melhor pecar para mais do que para menos. Então, tá bom, botou um artigo, tem um link, você coloca o link ali, não tem problema, né? Isso. É melhor, porque se alguém quiser olhar ou qualquer coisa, né? Então... E nessa linha ainda, Cris, isso é falado lá nos encontros, a Jane também fala disso, Rosa, Pedro. Não hesitemos em colocar informações lá no campo observações. Uhum. Porque, às vezes, é um artigo muito legal e tal, mas principalmente quando ele é publicado fora do Brasil, não necessariamente tem uma informação que dá a dimensão disso, que às vezes é um trabalho incrível,
que fez uma rede, que fez uma parceria e tal. Então, não vamos economizar as observações. Às vezes você pode pegar e copiar uma coisa que já está tendo projeto lá, porque não está inventando nada, só está Por qualificando. exemplo, aí, João, veja, é um lugar que indiretamente, apesar de lá a pergunta da Cláudia lá no início, né, dos núcleos não entrarem agora, né, não tem um lugar específico para isso, eles lateralmente podem ir entrando nessas observações ou nesse detalhamento que é permitido, vamos dizer assim. Isso. É isso que o João está falando, é um trabalho que é de uma rede internacional, que é importante, que você faz aquela observação ali, né? Talvez isso, com certeza, isso para nós é importante. Eu fico também preocupada com a questão da inserção social, né? Eu sempre tenho falado disso, porque eu lembro que sempre foi um ponto forte do programa, e agora, como essa coisa foi direcionada para essas PTTs, e ainda com essa dificuldade de né, colocar no Lattes, eu fico só vendo assim, não sei, talvez a coordenação dá uma olhada nisso, como é que está esse panorama, para que não se perca uma coisa que sempre nos caracterizou e sempre o programa sempre foi conhecido pela presença de muitos projetos com inserção social, né, com essa participação fora da sociedade, fora da universidade, né, para a sociedade. Então, acho que é como se for mudando as formas de apresentar, né, o que a gente faz, e aí é como se certas coisas fossem perdendo a visibilidade. No caso, é uma coisa que nos fortalece, né? Fortalece nossa nota, nos caracteriza. O nosso programa ele é conhecido por por essa pegada assim, mais social, pela presença de vários projetos, né? Então é isso. Acho que me preocupa porque, né, um item que vai estar, eu acho que diluído ou presente mais nesses PTTs, né? Esse comentário que você traz, Virginia, eu acho que ele é muito, muito forte no sentido de como o meio ou a tecnologia que foi criada, ela tira a condição de você colocar num campo de compartilhamento trabalhos que se faz historicamente no programa. E aí é uma tecnologia das capturas. Porque ela virou um fim, né? Ela virou um fim nela mesma, ela não está voltada para dar. Ela visibiliza outras coisas. Você vai direto lá na produção bibliográfica, você vai achar rapidinho o que tem, mas a extensão, né? Quando ela gera alguma coisa que não é produção bibliográfica, é assim, ela some, né? Exatamente. Então, é uma complicação para a gente, né? Mas, assim, eu acho que tem que encontrar um jeito de tornar isso evidente, sei lá, aparecer mais, né? Sim. Acho que é um bom tema lá para as discussões do grupo também. Gente, eu acho que o nosso horário, né, 11h30, a gente podia, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, podemos passar para a pauta. Eu só vou atender a porta ali, já venho, mas Cris, se você puder, por favor. Tá, peraí, deixa eu retomar. A pauta está aí disponível. Eu estou com. Desculpa, a gente tem que abrir de condição. Tá, peraí, gente, só um minuto, só para eu abrir, porque eu saí para ver o negócio das boas. Muito obrigado. Abrindo só um pouquinho. Meu remédio. Ainda não abriu, João, tô aqui com... Não? Ai, desculpa, gente.
Não, é o meu celular aqui que tá. Então, deixa eu abro aqui, peraí. Perdão. Peraí. Que, tutorial, pauta. Cometa. Gente, cadê isso? Vocês querem que eu Aqui, compartilhe aqui pauta. a tela? Compartilha Ai, ali. se puder, Bia, por favor. Agradeço muito. Pronto. Bom, edital de Gente, na época que eu usava o Zoom, as coisas funcionavam. Agora o Meet todo dia aparece um negócio. Impressionante. Tá aqui, ó, João, tá vendo? Tá aqui já. Tô vendo, tô vendo. Eu só não sei como é que eu aumento essa tela, mas está aqui. A chamada de bolsa e mestrado e doutorado de FAPERJ, nota 10. Esse é um ponto, é o próximo, né? Isso. Esse é importante, gente, que é o seguinte, o que é importante nós decidirmos aqui? A chamada foi feita, os alunos vão enviar até sexta-feira, tá? Quinta-feira à noite, aliás, ok? Vocês vão ter que dar o ok lá, porque tem aquela carta. A questão é que nós temos que deliberar aqui de fazer uma reunião extraordinária. Não, esse é o FAPERJ nota 10 que eu estou falando, Kaique. Não é o CNPq. Ai, É o tá. item 3, né, Cris? É o item 3, Isso. tá? A questão que a gente precisa deliberar é o seguinte, o edital é o edital deles, né, foi repassado, a Ana passou para todos os alunos, vocês já devem estar sabendo, os alunos devem ter entrado em contato. A questão é que nós vamos precisar decidir aqui, né, se nós fazemos uma reunião extraordinária online na segunda-feira para homologar os resultados. O Kaique levantou a mão. O Kaique está falando que eu disse a data errada. Fala, Kaique. Não era Eu isso vou da parar a data gravação até agora, hoje. tá? E eu vou sair também.